Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Aprendendo com a Bíblia. O meu nome é Davi e hoje eu quero conversar com você a respeito do arrebatamento. O arrebatamento, ele será visível ou invisível? Será tão rápido como num piscar de olhos? De vez em quando nós nos debatemos com debates a respeito da escatologia bíblica e há muitas divergências a respeito de como será o arrebatamento. Afinal de contas, será de forma visível ou invisível? Recentemente ouvi algumas pessoas debatendo a respeito de 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 52, onde fala da transformação dos corpos, que será no momento de abrir e fechar de olhos. Mas será se este momento está condizente também com o arrebatamento? É sobre isso que eu quero te convidar hoje a juntos estarmos analisando o texto bíblico e identificarmos com as Escrituras Sagradas as verdades a respeito deste tema. Caso você goste desse tipo de tema, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar também o sino de notificações e deixar os seus comentários a respeito deste assunto. O que você acha? Haverá um arrebatamento secreto? Bom, para respondermos a esta pergunta, precisamos recorrermos às Escrituras Sagradas e analisarmos os textos bíblicos que fazem referência a este tão esperado evento, a ponto do apóstolo Pedro dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O texto em questão do debate em que eu presenciei foi em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo de 51 em diante, que fala a respeito da transformação do corpo. É necessário ressaltar que aqui a palavra está se referindo à ressurreição dos mortos. E nós poderemos entender e identificar este contexto nos primeiros versículos do livro de 1 Coríntios, do capítulo 15. Perceba no versículo de número, se não me engano aqui, versículo de número 12, fala assim, ó: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Nitidamente, nós podemos identificar que Paulo está falando sobre ressurreição, porque me parece, segundo estas palavras, que naquele meio, que era a igreja de Coríntios, recheadas por pessoas não só judaicas, mas como também romanos, gregos, pessoas de várias outras nações que compunham a igreja de Coríntios. E havia certas divergências a respeito da lei ali no meio deles. E uma dessas divergências, por certo, foi a respeito da ressurreição. E Paulo começa a utilizar-se do exemplo do próprio Cristo Jesus, que havia ressuscitado ao terceiro dia, e que isso nos traz também a esperança de um dia sermos ressuscitados, mesmo tendo sido morto no meio da trajetória. Então, Paulo nitidamente aqui está repreendendo os irmãos, a ponto de dizer no versículo 22 e 23 o seguinte: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, porque Cristo ele não morreu por causa dos pecados dele, ele morreu por causa dos nossos pecados. Então Jesus levou sobre si os nossos pecados, tornando ele a primícias dos ressuscitados. A Bíblia vai dizer que o pecado não poderia deter Jesus, porque ele não tinha. E então Paulo ele continua: depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui nós começamos a identificar quando será a ressurreição dos mortos, e então poderemos também identificar quando será o arrebatamento. Primeiro, Paulo está dizendo que nós ressuscitaremos na sua vinda, na vinda de Jesus. Todos os apóstolos e todos os seguidores de Jesus costumavam acreditar que haveria no final dos tempos a ressurreição dos santos, daquelas pessoas que tinham comunhão com Deus e que faziam parte
da herança e da promessa do Senhor. Nós podemos perceber isso em João, no capítulo de número 11, a partir do número 25, quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, a sua irmã. Ela declara a Jesus dizendo que crê que Lázaro, seu irmão, iria ressuscitar no último dia. A ponto de Jesus dizer: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Ou seja, todos entendiam que no final da sua jornada, no juízo final, os mortos ressuscitariam. Então, a própria cultura judaica, daquelas pessoas que seguiam a Cristo, tinham isso em mente, que haveria uma ressurreição dos corpos. Mas parece que no meio do povo de Coríntios, algumas pessoas pregavam diferente, a ponto de Paulo falar: ora, se Jesus não ressuscitou, então nós somos os piores de todos os homens. Dando continuidade, chegaremos então ao versículo de número 51, que diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, isto é, morreremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. Perceba que também a ressurreição acontece não só na vinda, mas também após o ressoar a trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Perceba que aqui se fala num momento de abrir e fechar de olhos. A transformação irá acontecer ao ressoar a última trombeta. Mas tudo isso acontecerá identificando dentro do texto, o seu contexto, vai acontecer na vinda do Senhor. Indo para o texto que fala diretamente a respeito do arrebatamento, nós encontraremos da seguinte forma: os versículos 16 e os versículos número 17, que é o mais popular e pregado, pois é a única passagem bíblica que fala sobre a vinda de Jesus, onde usa-se a palavra arrebatamento. Mas isso não quer dizer que nas outras passagens bíblicas, que também tratam do mesmo assunto, fazendo um paralelismo com esse texto, não esteja ali presente também o arrebatamento. Então, há uma necessidade de entendermos o contexto não por causa de uma palavra, mas por causa do seu grupo de acontecimentos em que se originará o arrebatamento. Então, iremos perceber aqui no versículo de número 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Perceba que o arrebatamento acontece após a ressurreição, e a ressurreição acontece após o ressoar a trombeta. Perceba que a trombeta precede, ou seja, antecipa a ressurreição. Ao ressoar a trombeta, há a ressurreição dos mortos, depois a transformação dos vivos, levando esse texto em paralelo com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Sendo assim, nós podemos perceber que em um dos pontos, quando Paulo estava tentando repreender, estava corrigindo as pregações dos irmãos de Coríntios, fazendo um paralelismo diretamente com o que está acontecendo em 1 Tessalonicenses, nós percebemos que sim, são o mesmo evento concomitante. Ou seja, Paulo não está falando de um evento diferente, está se referindo ao mesmo evento. Porém, nós precisamos entender que, enquanto em um, Paulo está frisando a respeito da ressurreição, no outro, Paulo está frisando a ressurreição e o arrebatamento, levando em consideração o passo a passo. Primeiro, a vinda do Senhor, depois, o toque da trombeta, a ressurreição e a transformação dos corpos, e então o arrebatamento, que é a última coisa que irá acontecer. No versículo de número 15, ainda de 1 Tessalonicenses 4, diz assim:
Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Paulo está se referindo às palavras do próprio Jesus, não às palavras dele. Então, por palavra de Jesus, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, nós nos encontraremos com Jesus antes dos que estão mortos. Então, é exatamente isto que a palavra está dizendo. A ressurreição, e a ressurreição acontece após o tocar da trombeta, e a trombeta toca na vinda do Senhor. Veja só, vou repetir o versículo de número 15 para que possamos frisar e identificarmos o momento do toque da trombeta. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Agora, a pergunta em que eu faço é, para entendermos se o arrebatamento será visível ou invisível, precisamos identificar como será a vinda do Senhor. Porque através da vinda do Senhor é que virá o toque de trombeta, é que virá a ressurreição dos mortos, é que virá a transformação dos corpos e, por fim, o arrebatamento. Então tudo começa na vinda do Senhor. Segundo as palavras de Paulo, Paulo está falando que é segundo a palavra do próprio Jesus. E qual foi a palavra de Jesus a respeito deste assunto? Veremos então no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo de número 29, que diz: Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Perceba que Jesus está dizendo que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que todo olho vai ver, e ele vai aparecer vindo sobre o quê? Sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E então acontece o arrebatamento aqui, no versículo de número 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Perceba que a trombeta aparece. A trombeta aqui é tocada mais uma vez, mas não é uma trombeta diferente do que se encontra lá em 1 Coríntios 15 ou em 1 Tessalonicenses 4. Se trata da mesma trombeta e do mesmo evento. Se trata da vinda do Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas palavras é visível. Mas claro, você pode discordar de mim e me mostrar um texto que diga que é invisível. Você pode acreditar ou não no que as Escrituras Sagradas estão falando. Mas eu me atenho aos Escritos, e os Escritos estão dizendo algo visível, os quais reunirão os seus escolhidos. É nesta passagem bíblica em que Jesus se refere, que fala diretamente do arrebatamento. Paulo usa a palavra arrebatamento, Jesus não usa, mas isso não significa que o arrebatamento aqui não tenha acontecido. Até porque Paulo, no versículo de número 15, ele diz que está se referindo às palavras do próprio Jesus e não às suas próprias palavras. Voltando então para outros textos que nós podemos usar em paralelo a estes, nós vamos encontrar ainda o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo de número 8, quando Jesus é elevado aos céus de forma visível pelos discípulos, dois anjos aparecem diante deles e falam: varões valorosos, porque olhais para o alto. A este Jesus, da mesma forma que vocês estão vendo subir, ele também retornará. Aqui está escrito no versículo de número 11 do capítulo 1 dos Apóstolos. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então, os anjos que estavam ao lado de Jesus, ou ao lado dos discípulos, quando Jesus subiu ao céu, diz: da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, também ele irá descer. Voltando então ao livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 7, diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até quantos
o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Agora, diante deste cenário, ainda analisando o versículo de número 4 de 1 Tessalonicenses, quando se fala, porque o mesmo Senhor dá da sua voz, a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Perceba que ele fala sobre algo visível e algo audível. A pergunta em que eu vos faço é, diante deste cenário bíblico, qual é, então, a sua conclusão? Você acredita que mesmo com esses textos bíblicos, aonde se retrata a respeito da vinda de Jesus Cristo e de nosso encontro com o Senhor, haverá espaço para um arrebatamento invisível? Deixe os seus comentários e contribua com a sua informação e também o seu conhecimento. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.